Mateus 9. Jesus entrou num barco, atravessou o lago e foi para a sua cidade. Trouxeram-lhe então um paralítico deitado numa enxerga. Ao ver a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Nisto, alguns doutores da lei começaram a dizer para consigo: Este homem está a ofender a Deus. Jesus percebeu-lhes os pensamentos e questionou-os: Por que é que estão a pensar mal no vosso íntimo? O que será mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ficam, pois, a saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa. O homem levantou-se e foi para casa. Ao ver aquilo, a multidão ficou impressionada e louvava a Deus que deu tão grande poder aos homens. Quando Jesus ia a sair dali, viu um homem sentado no posto de cobrança de impostos. O seu nome era Mateus. Jesus chamou-o. Segue-me. Ele levantou-se e foi com Jesus. Jesus estava sentado à mesa em casa de Mateus e vieram muitos outros cobradores de impostos e mais gente pecadora sentar-se à mesa com ele e os discípulos. Ao verem isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que é que o vosso mestre se senta à mesa com os cobradores de impostos e gente pecadora? Jesus ouviu isso e explicou: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Vão aprender o que significam estas palavras na Escritura. Prefiro a misericórdia e não os sacrifícios. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Naquela ocasião, os discípulos de João Batista aproximaram-se de Jesus com esta pergunta: Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Jesus esclareceu-os: Acham que os convidados para um casamento se podem apresentar de luto enquanto o noivo está com eles? Lá virá o tempo em que o noivo lhes será tirado. Nessa altura, jejuarão. Ninguém cose um remendo de tecido novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o tecido velho e fica um rasgão ainda maior. Do mesmo modo, ninguém deita vinho novo em vasilhas velhas, porque o vinho rebenta-as, perdendo-se assim o vinho e as vasilhas. Portanto, o vinho novo deve ser metido em vasilhas novas, e assim se conservam ambas as coisas. Ainda Jesus lhe estava a dizer estas coisas, quando chegou um dirigente da sinagoga que se ajoelhou diante dele a pedir: A minha filha acaba mesmo agora de morrer, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e seguiu-o com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma doença que a fazia perder sangue, aproximou-se por detrás de Jesus e tocou-lhe na ponta do manto. Ela pensava consigo: Se eu conseguir ao menos tocar-lhe na roupa, ficarei curada. Jesus voltou-se, olhou para ela e disse: Coragem, minha filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os tocadores de flauta e a multidão que gritava, mandou: Saiam daqui para fora que a menina não está morta, está só a dormir. E começaram a fazer troça dele. Quando aquela gente toda foi posta fora, Jesus entrou, pegou na mão da menina e ela levantou-se. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda a região. Ao sair daquele lugar, houve 2 cegos que foram atrás de Jesus, gritando: Filho de David, tem piedade de nós! Quando Jesus ia entrar em casa, os 2 cegos aproximaram-se dele e Jesus perguntou-lhes: Vocês acreditam que eu tenho poder para vos fazer isso? Responderam eles: Sim, Senhor, acreditamos! Então Jesus tocou-lhes nos olhos e disse: Pois seja feito conforme a vossa fé. E os 2 cegos ficaram a ver. Jesus recomendou-lhes em tom severo: Olhem que ninguém deve saber disto. Eles, porém, saindo dali, começaram a falar dele por toda a região.
Na altura em que os 2 cegos se foram embora, trouxeram a Jesus um mudo possuído de um espírito mau. Jesus expulsou o espírito mau e o mudo pôs-se a falar. A multidão ficou muito admirada e dizia: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo poder do chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Jesus andava por todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, anunciava a boa nova do reino de Deus e curava toda a espécie de doenças e males. Ao ver a multidão, Jesus sentiu imensa compaixão, porque andavam desorientados e perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Disse então aos discípulos: A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita.